Graça e paz, Deus abençoe a todos. Muitas vezes o crítico nos obriga a olharmos para trás e procurarmos compreender melhor a nossa história. É assim com o Pentateuco, é assim com os livros de Moisés, é assim com a Torá, é assim com a lei. Num período em que o povo judeu ficou sem muita expressão no cenário teológico da Europa ou das Américas, nós estamos falando de períodos anteriores ao novo Estado de Israel, período de quase 2000 anos. Nesse período, o cristianismo floresceu, avançou por toda a Europa, por boa parte da Europa Oriental também, chegou a regiões distantes, chegou às Américas aqui. O cristianismo teve a sua própria identidade. Infelizmente, em vários momentos, o cristianismo tentou apagar a história de Israel, uma tentativa de usurpar. Se não fosse Deus, se não fosse a atuação de Deus, os judeus teriam sido apagados da história, tá? Seriam referências negativas aí na história da humanidade. Isso é fato. Isso ninguém tem como contestar. Mas puderam contestar muitas coisas. Aí, nesses períodos em que o cristianismo aí avançou, alcançou, dominou, o cristianismo também não só se robusteceu, se fortaleceu, avançou nas estruturas do Estado, passando em vários lugares a fazer parte da estrutura do Estado. Em contrapartida, as várias estruturas da sociedade também invadiram o ambiente da fé cristã e aquele que influencia é influenciado. E o cristianismo também sofreu muito. Nesse período, surgiram homens cujo único objetivo eram desacreditar. E se conseguissem apagar o livro de Moisés, se conseguissem apagar o nome Moisés, na cabeça deles, destruiriam toda a história da fé judaica e toda a história da fé cristã. Tá? Isso também foi tentado. É claro que isso foi tentado em ambientes de um nível de arrogância e presunção que extrapola o razoável, que é o ambiente universitário, as grandes universidades da Europa lá. Em algum momento, eles também foram contaminados por um ódio, por uma aversão a tudo e a todos. Tá? E propuseram negar que Moisés tenha sido o autor do livro, dos chamados livros da lei, né? ou Pentateuco, como nós chamamos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Falavam o quê? Não, os 5 primeiros livros são anônimos, não têm autoria. Aí, obrigados a olhar para o passado, olhar para a história, descobriu-se o quê? Descobriu-se que no Antigo Oriente, Oriente Próximo, ou Oriente Médio, como alguns chamam, autoria, ser autor de um livro, o autor era basicamente um preservador do passado, um preservador da história. Ele limitava-se ao uso do material e da metodologia tradicionais, ou seja, conforme eram transmitidos, ele era o responsável por preservar e transmitir a outros. Ele pouco ou quase nada se preocupava em modelar a história, mas em preservar e em transmitir. Nesse sentido, Moisés é o autor do Pentateuco. Moisés é o autor. Ele é o redator. Ele transmitiu essa verdade e também a interpretou, tá bom? O evento de Deus se revelando a Moisés na sarça é um evento, é um fato, é um momento em que o Deus dos antepassados, o Deus conhecido
pelos, pelos anciãos, pelos patriarcas, revela-se a Moisés de maneira a que Moisés se torne capaz de compreender não só a história, mas também o seu lugar na história. Tá? Então, Moisés, ele não é só aquele que preserva e transmite o conhecimento. Ele é aquele que, por Deus, pela ação do Espírito Santo, modela o conhecimento. Um Deus criador, um Deus todo-poderoso, nunca foi apagado da história da humanidade. A civilização egípcia, onde Moisés foi formado, passou 40 anos da sua vida, era provavelmente, se não a mais, uma das mais avançadas civilizações conhecidas da história da humanidade. E naquele momento, o Egito era o auge, o Egito era o ápice, o Egito era, como dizem os jovens, né? O Egito era o top, era o primeiro mundo. Tá? O Egito era conhecido pelos hebreus pelo nome do patriarca dos povos ou das tribos que deram origem ao povo egípcio, que é um dos filhos de Cã, que alguns colocam como Cão a tradução, né? Cam, é Cam o nome do homem, Cam, o escuro. O Egito descende de um dos filhos de Cam, Mizraim é um dos filhos de Cã, é um dos neto de Moisés, tá bom? É um dos descendentes que Noé, perdão. Eu estou falando Pentateuco, Moisés. O Egito descende, as tribos que deram origem ao povo egípcio, à civilização egípcia, descendem de Mizraim, que é neto de Noé. Mizraim é filho de Cã, o que foi amaldiçoado por Noé. Noé encheu o caco, né? Embriagou-se, perdeu a estribeira no calor do vinho, tirou a roupa e foi dormir na tenda. O filho lá não tomou cuidado com as devidas reverências e, sem aviso, ingressou na tenda do pai e deparou com o pai lá embriagado e nu. Melhor seria ter ficado quieto. Caiu na besteira de comunicar aos irmãos, que tiveram a oportunidade de respeitosa e reverentemente ingressarem na tenda de costas, com uma capa e cobrirem a nudez do velho pingaiada Noé, o grande patriarca. Mas a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Tá? Um homem santo, um homem de Deus, instrumento de Deus, mas naquele momento era alguém sucumbido pelo álcool. Tá? E Moisés, ao despertar do vinho, ficou irado, indignado, porque o neto provavelmente deve ter rido do seu bumbum. E ele amaldiçoou Cã. É claro que se na família o seu pai, que naquele período é a lei, é Deus, amaldiçoa seu filho, você pega seu filho e vai embora, toma rumo. Cada um seguiu o seu caminho. A maldição é do Noé. Se ele podia ou devia ter amaldiçoado, é objeto de controvérsia, porque Deus abençoou. O texto bíblico declara que Deus abençoou, declara a fidelidade de Noé a Deus, que Noé havia agradado a Deus. Quando a Bíblia termina o testemunho de como Noé foi fiel, o incidente da embriaguez e da desagregação familiar é narrado. Para mim está fora. A palavra de Noé não é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Noé não está fundamentada na vontade expressa de Deus. Tá bom? Tanto que ele não podia nem falar nada em relação ao filho. Mas olhou para o guri lá e amaldiçoou o garoto. Por que ele fez isso? Eu não sei, não me interessa saber. O fato é que esse povo
que se desenvolveu de uma maneira e numa região isolada, acabou se tornando uma das mais avançadas civilizações da humanidade. A capacidade arquitetônica, o conhecimento médico do mundo antigo, o conhecimento em relação à astronomia, é algo extraordinário, é algo fantástico. Os gregos, que são tão badalados até os dias de hoje, nunca, nunca equivaleram em termos de civilização ao que foi o Egito, tá? Ao que foi o Egito. O conhecimento humano, o conhecimento científico da época no Egito era algo muito avançado. Foi para essa terra, uma terra abençoada por Deus, que os egípcios consideravam um jardim como o próprio paraíso, porque o rio Nilo acabou se tornando como que um deus para o Egito. Todo o conhecimento da civilização egípcia estava baseado e fundamentado na religião, quer você goste ou não disso, estava. Tanto que os deuses do Egito, se você procurar na literatura, eles têm uma correspondência a seres espirituais, a anjos, a arcanjos, ou a manifestações do poder de Deus. Então, são personificações de algum atributo relacionado ao agir de Deus em relação à humanidade. Em termos técnicos, isso é idolatria. Os egípcios eram idólatras, mas num conhecimento, para a época, muito avançado, cujo avanço não implicou num conhecimento mais íntimo ou mais profundo da verdade revelada por Deus. Eles, e como boa parte da humanidade, naquele período, acabou sucumbindo à idolatria. Tá? O conhecimento do Deus Altíssimo, ou do Deus Todo-Poderoso, ou do Criador do universo, dos céus e da terra, nunca desapareceu, sempre existiu. O que não havia, o que deixou de haver, foi um culto a esse Deus. Eles cultuavam outros seres, e através desses seres imaginavam estar cultuando a Deus, tá? Mas ainda é idolatria, não estou tentando justificar as religiões dos egípcios antigos. Mas foi para essa terra que Deus enviou aí a pequena tribo de Israel, de Judá, é lá que eles foram preservados. E se não fosse a maneira como eles foram tratados por um dos reis, pelo faraó, provavelmente eles estariam lá até hoje, nunca teriam saído. Tá bom? Porque o Egito era muito bom. O Egito era de uma fartura, de uma prosperidade impressionantes naquele período, naquela época, e depois também durante um bom tempo. Depois ele perdeu a proeminência, outros impérios cresceram, se apresentaram, mas o Egito continuou sendo um lugar relacionado com fartura, com prosperidade, uma produção agrícola impressionante. Tá? É nesse ambiente que Moisés é moldado também. Ele tinha o conhecimento da tradição religiosa dos patriarcas, dos seus ancestrais, e tinha acesso ao conhecimento egípcio daquela época. Não era um autor. Moisés tornou-se o autor. Fora esses 40 anos sendo treinado, adestrado na cultura egípcia, depois ele passou outros 40 anos vivendo uma vida mais simples, na companhia do seu sogro, como pastor, o sogro que era sacerdote. Aí os historiadores questionam se era sacerdote do Deus Altíssimo ou se era um sacerdote idólatra. Eu compreendo que era um sacerdote do Deus Altíssimo. O sogro de Abraão era um dos muitos homens de Deus que havia sobre a face na terra naqueles dias. O conhecimento de Deus era limitado, a fidelidade de Deus era conforme a tradição, o conhecimento que ele havia recebido, mas era um sacerdote do Deus Altíssimo.
E esse Deus se revela a Moisés depois de outros 40 anos vivendo ali entre os midianitas. Uma vida muito mais simples quando comparada à vida egípcia. Então Moisés não é mais um autor, é alguém que passou 80 anos da sua vida sendo adestrado por Deus, sendo treinado por Deus, sendo capacitado por Deus. O conhecimento dos patriarcas, o conhecimento dos ancestrais, o conhecimento egípcio, que remonta a Noé, e de Noé ao mundo antigo, tá? Então, de Noé ao mundo antigo, ou seja, do mundo antigo, antes do dilúvio, a Noé, e de Noé aos seus descendentes. Então, o Egito era uma civilização e tanto. É nesse ambiente que Moisés é ensinado e é adestrado. Nós falamos das mitologias e das fábulas. Em meio ao conhecimento, Moisés foi capaz, ao conhecimento disponível, ele reconheceu o Deus que se revelou a ele. Por isso, quando ele transmite ao povo de Israel a lei, a começar do livro de Gênesis, ele fala, no princípio, Deus. Peraí. Mas no princípio, o Deus que se revelou no deserto enquanto eu pastoreava. O Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Israel. Há uma pessoalidade, há uma continuidade no que diz respeito ao mesmo Deus que se revelou a Noé. É o mesmo Deus que criou, é o nosso Deus. Moisés pode dizer, o meu Deus. O Deus que se revelou a mim. É o Deus que criou os céus e a terra. Então, Moisés é o autor. Ele não só transmite o conhecimento, mas ele tem, pelo Espírito Santo, a oportunidade de clarear o conhecimento humano, resgatando, restaurando a verdade. Existem muitos livros de criação, tá? Alguns são impressionados com relatos babilônicos, relatos fenícios, relatos dos índios, as pessoas saem procurando mundo afora relatos dos hindus, dos chineses. Existem muitos relatos, todos eles em algo semelhantes. Agora, a clareza com que Moisés apresenta o relato da criação só é encontrada na Bíblia, só é encontrada nas Escrituras. Nas Escrituras. Nesse contexto de eleição, nesse contexto de vocação, de chamado, de promessa, de revelação e de doação e de comprometimento em ser o Deus seu, o Deus do seu povo, o Deus da sua história, Deus o guardião da história. Se tivessem conseguido tirar Moisés, se tivessem conseguido, como alguns até tentaram, mas é loucura de arrogância, ego de pesquisador. Né? Algumas pessoas são muito magoadas com Deus, são muito magoadas com a história religiosa. Se tivessem conseguido apagar Moisés, teriam desconstruído a Bíblia. O que sustenta, o que justifica, o que explica a fé dos judeus e a fé dos cristãos. Teriam apagado a nossa fé, a nossa história. Ninguém foi capaz de fazer isso. Olhando para trás, quando os críticos fizeram lá, cada um, as suas insinuações, descobriu-se que no Antigo Oriente, no Oriente Próximo ou Oriente Médio, alguns falam Oriente Médio, né? Outros falam Oriente Próximo, naquela região, no mundo antigo, o autor era o guardião da história. A autoria da história era de pertencimento público de todos, a nossa história.
Não é a história do Brasil segundo o Buarque, segundo o Florestan, a história do Brasil segundo... Não, a história do Brasil segundo os brasileiros. Por isso que você encontra nos livros do Antigo Testamento, às vezes, relatos duplicados, ou seja, relatos de mais de uma fonte, que são perspectivas diferentes da mesma verdade. Em relação a Davi, o chamado de Davi, a vocação do rei Davi, já não é mais Pentateuco, é mais lá na frente. Se eu não me engano, a Bíblia, o texto, Samuel apresenta três contextos. E um deles fala, este Davi é o mesmo filho de Jessé, ou seja, três relatos, três perspectivas narrando a mesma história, a mesma verdade vista ou apresentada sob diferentes ângulos. É assim que nós temos na Bíblia quatro evangelhos, os três sinóticos lá, né, cada um de uma perspectiva, e um que entende-se que é escrito universalmente, que é o Evangelho de João, o último a ser escrito, o mais bem elaborado, o mais ricamente elaborado em termos de teologia, é o Evangelho de João, é o último evangelho, que apresenta a verdade narrada por todos os outros três, numa perspectiva de a verdade pertence a toda a humanidade. Tá? É esse o sentido de autoria. Não havia a preocupação com direitos autorais como existe hoje. Tanto que nós sempre citamos a fonte sempre citamos um material aí que não queremos usurpar, não queremos tirar crédito de absolutamente ninguém, apenas expressar que tudo que falamos, tudo que pensamos, pensamos por nós mesmos, mas fazemos uso de materiais diversos, de pessoas muito mais capazes do que nós, pessoas que nós respeitamos, tanto que usamos o material, muito embora nem sempre concordemos, porque não precisamos concordar com tudo que lemos ou que ouvimos, tá bom? As pessoas precisam amadurecer as suas convicções e sermos capazes de não só afirmar, mas de fundamentar, de explicar e de explicitar. Como nós dizemos, Moisés é sim o autor do Pentateuco. Moisés é sim o autor da lei, o autor da Torá. Moisés é o homem preparado por Deus para esse trabalho, para essa grande obra. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.